Liberdade é uma palavra que ninguém explica, mas que não existe nenhuma pessoa que não saiba o que é. A liberdade existe e ela está dentro do ser humano. Todas as gerações, todos os movimentos, a liberdade está em toda parte, estampada em bandeiras, em canções, em pinturas. Nós falamos de liberdade, nós lutamos por liberdade, nós sangramos por causa de liberdade. A liberdade existe porque Deus existe. E se ela está dentro do coração humano, a gente pode concluir, obviamente, é que aquele que criou o ser humano o fez livre. É por isso que o ser humano, em qualquer circunstância, vai clamar por liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa frase taxativa nos chama a atenção de que nós temos e servimos um Deus livre. Portanto, essa liberdade só pode ser definida por Ele e só Ele pode nos libertar. Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. O final do século XVII, o século XVIII em especial, e a gente pode dizer com uma extensão para o século XIX, foram séculos especiais, são os formadores do mundo tal como nós conhecemos hoje. Grandes rupturas, embora houvesse algumas continuidades das quais nós experimentamos hoje, nós não podemos dizer que houveram grandes revoluções que formaram o nosso mundo. As ideias de liberdade e fortes rompimentos com a estrutura medieval estavam agora golpeando tudo que já existia. É importante pensar que a Europa começou a fazer uma fermentação de ideias contra o absolutismo. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu vou voltar um pouco mais no tempo. Existiam estruturas que formaram o mundo do Renascimento para frente. Entenda por renascimento uma forma de pensar que agora colocava o homem em contraposição, colocando-o no centro do pensamento, em contraposição ao chamado antropocentrismo medieval. Ou seja, agora a ênfase no ser humano, tanto nas obras de arte, como na literatura, como nas expressões culturais estavam aparecendo. É a ênfase que estava sendo sintoma de um pensamento de que tudo que era feudal estava desabando. Quando a gente pensa em humanismo, a gente vai pensar de cara, você pode ter ouvido falar de William Shakespeare, que agora não estava escrevendo sobre santos, ele escreveu sobre duas pessoas e falou de amor, que é uma coisa humana, ou no retrato de Mona Lisa. Pensar na Mona Lisa como retrato é vê-la não mais como uma figura sacra, era uma mulher normal. Entende? O humanismo agora está tomando conta desse renascimento daquilo que os gregos e romanos faziam nas suas esculturas e obras de arte, onde o corpo, um ser humano, estava sendo mostrado. As ideias não paravam por aí. Aquele jeito de viver colocado embaixo do poder da igreja medieval, agora estava sendo fortemente questionado. Surgem reis apoiados por uma nova forma de fazer economia, uma economia burguesa. Os nobres feudais estão agora disputando espaço com os grandes comerciantes que faziam isso nos burgos. O absolutismo monárquico está compartilhando espaço com uma grande revolução que aconteceu também, que foi a Reforma Protestante. Este mundo vai fomentar e crescer em absolutismo, o mercantilismo burguês, a Reforma Protestante, o Renascimento, a ascensão da imprensa, e essa fórmula toda junta vão gerar grandes revoluções do século XVIII, conforme eu disse. Há uma ideia de liberdade muito importante aí. E agora a gente precisa fazer uma ponte também para construir o nosso raciocínio. Um rei absolutista, como um senhor feudal, ele junta em si mesmo o poder de executar, o poder de legislar, o poder de pensar. O executivo, judiciário e legislativo, tal como nós conhecemos hoje, estão todos concentrados numa mesma pessoa, com raríssimas exceções. Isso significa que há uma certa insegurança nesse novo pensamento que surge, porque um rei pode acordar mal-humorado e o seu mau humor pode determinar os destinos. Essas novas classes sociais que vão surgindo querem agora uma liberdade para que eles tenham uma certa previsibilidade de agir. Portanto, eu preciso saber antes de tudo o que é um crime. Eu preciso saber antes de tudo o que é ilegal. Há uma necessidade de se conhecer, de formular regras rígidas para que nessas regras houvesse um jogo econômico e social.
Se eu me fiz compreender por você, você vai perceber que agora essa revolução, chamada Revolução Liberal, quer que colônias deixem de existir. Em alguns lugares a escravidão deixe de existir e em todos os lugares é que haja uma divisão de poder, onde as leis sejam feitas, o julgamento delas sejam feitas e a execução sejam feitas em coisas diferentes. Essas ideias que estão formulando, fermentando, borbulhando na Europa vão chegar principalmente neste lugar aqui. Aquela cobrança de impostos, a imposição de um país sobre o outro, isso vai gerar na elite desse país uma ideia de liberdade. Atrás de mim está uma figura ali obscurecida de um homem que foi o ícone da liberdade, Tiradentes. Um alferes, um militar que tinha um ofício também de, como o próprio nome dele diz, arrancar um dente ou outro, mas virou um símbolo da liberdade de um país. O movimento de libertação onde Tiradentes estava, ele é muito anterior à libertação de fato, mas ele faz parte desse movimento que agora vai tomar forma e vai se tornar irreversível. Mas ele só se torna herói muito tempo depois, quando alguém procurou um herói. E isso faz com que a gente pense nele de uma forma mais interessante ainda. Você pode imaginar o Tiradentes do seu livro didático. Ele é cabeludo, barbudo, tem uma veste branca, ele é um herói morto, ele é um herói traído, há uma figura de um traidor. Você está juntando as peças? Alguém que está sempre vestido de túnica, com uma barba longa, um cabelo longo, aquela forma de martírio, um herói que viveu para libertar. Antes da sua morte, um Judas, o traiu, mas o movimento passou a crescer e tomar forma muito tempo depois. Obviamente há uma associação entre Jesus e Tiradentes. E todas as vezes que alguém quis humanizar Tiradentes e vê-lo como ele de fato é, ele vai encontrar um certo ruído, uma certa oposição, porque quando nós pensamos em heróis humanizados, eles deixam de ser heróis. Tiradentes, por exemplo, não pensou na abolição da escravatura. A ideia dele de liberdade não envolvia 70%, 80%, 90% da população quando a gente pensa em toda essa população. A ideia dele de liberdade não conversa com a sua, mas ele é um herói da liberdade. Portanto, humanizá-lo pode tirar ele do lugar onde o colocaram. Mas nós não podemos desvalorizá-lo, porque quando colocamos Tiradentes para dialogar com aquele que foi o ícone da liberdade, da qual ele virou cópia, como barbudo, cabeludo e de túnica, o herói da liberdade, esse Jesus vai falar coisas que até Tiradentes precisava ouvir. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 em diante, há um diálogo tenso e intenso de Jesus com aqueles que se portaram como seus interlocutores. Então Jesus disse, começa o verso 31, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus surpreendeu, mas surpreendeu muito quando chamou eles de escravos. Quando ele começa a conversa, ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa frase hoje é muito usada, sem associar com o restante do que Jesus falou, porque quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, a pergunta que devemos fazer, portanto, é: libertar do quê? E Jesus vai dizer daquilo que ele mais fortemente veio dizer para nós: libertar do pecado. Hoje as conversas sobre liberdade, elas tomam contornos muito mais amplos do que aquilo que nós falamos sobre liberdade das revoluções liberais do século XVIII e XIX. Uma liberdade colonial, uma liberdade de ser escravo, as liberdades que aqueles que pensaram o mundo como ele é, imaginaram, escreveram, projetaram, influenciaram, e as revoluções aconteceram depois disso.
Hoje se pensa em revoluções, mas esses discursos sobre revoluções, eles têm acontecido diante de uma tela, nas redes sociais, nos apartamentos, diante de videogames, em telas e em postagens, mas não dá mais para escapar de grandes movimentos em fala sobre liberdade. As pessoas querem ter um corpo livre. E se fala muito sobre isso. Querem ter a liberdade de comer o que quiserem, de se vestir da forma que quiserem, de se definirem como quiserem. A liberdade está desde o uso de remédios, de pílulas e de definição de gênero e para qualquer outra coisa. Mas se você olhar para os discursos, você vai perceber também, fazendo uma análise um pouco mais lenta e aprofundada, de que numa parte significativa dos discursos de liberdade, as bases daquilo que Jesus falou têm sido colocados como a fonte das prisões. Sim, porque quando a gente pensa na história do Ocidente, além de falar das revoluções que fizeram este mundo, há também nesse princípio revolucionário do qual Tiradentes tirou sua construção ideológica, um rompimento com o cristianismo, não só como cristianismo institucional, como eles conheciam na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. Mas nós estamos falando de bases cristãs mesmo, radicais, não só institucionalizações, mas de autoridade. A Bíblia, nesse mundo onde a gente está, não é uma autoridade. Então se fala de um rei sem um cetro, ou pior, de um cetro sem um rei, ou pior ainda, existe um corpo, mas esse corpo não tem um cabeça. Jesus foi decapitado da sua autoridade, ele não é mais. Tá, isso não é novidade na história, porque quando a Bíblia foi escrita, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos não estavam vivendo em um mundo que os aceitou prontamente. Muito pelo contrário, o mundo grego, o mundo romano, ou até mesmo a gente pode dizer, aquele mundo judaico não aceitou o cristianismo assim como uma popularização. Mas hoje a gente percebe, para a nossa geração, um experimentar de uma oposição ao cristianismo, e já se fala muito do pós-cristianismo. Os discursos de liberdade estão aí. Mas quando você os lê pela perspectiva do que Jesus falou, nós vamos perceber e precisamos perceber para nos posicionar diante disso, de que as ideias de liberdade não são libertárias. Eu vou melhorar. Quando Jesus disse, por exemplo, lá no Éden, de que havia restrições, a gente pode ler essa restrição como uma restrição libertadora. Olha o texto. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, deste não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós olhando rapidamente da perspectiva deste século XXI, podemos dizer, Deus estava restringindo a liberdade, quando Deus está de fato fazendo o contrário. O que Deus está fazendo é colocando uma proibição libertária, se é que eu posso dizer assim, mas tenho certeza que você está me entendendo. O não comer o fruto era a garantia da liberdade, porque no dia em que eles comeram o fruto, eles ficaram presos à sua própria mortalidade. Assim Deus disse e fez diante de todo o povo quando ele estabeleceu a lei do Sinai. A lei no Sinai era a libertação de uma crença em adoração ou idolatria a deuses que não manifestavam sua vontade. Portanto, eles não podiam explicar porque a lavoura apareceu ou não apareceu, de onde vem a fúria, de onde vem o amor, de onde vem as benesses, ou esse Deus é manipulado ou não se pode livremente se relacionar com ele, se é que eles queriam se relacionar com os seus adoradores. Deus, diante do Sinai, colocou as pessoas ali embaixo para ouvi-lo, dizendo assim: eu vou dizer como eu sou, não terás outros deuses diante de mim. Não faça para ti imagens de esculturas, isso muito me ofende. E ele vai dizer passo por passo quem ele é, quem nós somos e de como essa relação vai se estabelecer livremente. Ele disse, ao você matar, você vai adquirir prisão. Quando você adultera, você fica preso não somente ao adultério, mas as consequências do adultério, tal como você mente ou quando você cobiça. Toda pessoa que é governada pela cobiça é escravo da cobiça. Eu sou contra qualquer tipo de escravidão, porque a liberdade é a condição que eu coloquei para que você me amasse. Só livres amam, só livres pecam. Portanto, a liberdade que nós usamos para escolher viver sem Deus é a mesma liberdade que nós usamos para escolher viver com Ele. Ele disse isso para a mulher que estava à beira do poço. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Adorar em Espírito e em verdade, a soma disso é adorar voluntariamente, livremente, conscientemente.
Antes de qualquer revolução promovida das que conhecemos e estudamos nos livros de história, houve a maior revolução de todos os tempos lá no Sinai, quando Deus apresentou-se como legislador, mas ao apresentar-se como legislador, Ele apresentou quem Ele é e temos liberdade para conhecê-lo e andar com Ele. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo Ele é que o pecado aprisiona e, portanto, mesmo que possamos usar as nossas mãos, as nossas ideias, as nossas armas para promover liberdades ao redor de nós, ainda podemos estar presos, escravos contra uma coisa da qual não temos poder para nos libertar. Ou o Filho nos liberta do pecado, ou nenhuma revolução vai ser suficiente para libertar as pessoas da sua própria maldade. Quando nós olhamos para as revoluções, elas falharam porque os grupos que fizeram as revoluções sempre estavam pensando em liberdade, igualdade, em virtude ou qualquer benefício, mas sempre foi primeiro para o grupo a qual eles representavam. E as suas incoerências no decorrer do tempo custaram um preço muito alto, como hoje nós podemos ver na colateralidade daqueles que se levantaram contra os primeiros revolucionários e se levantam hoje para dizer: você me esqueceu quando você fez a revolução. E essa colateralidade da incoerência gera um mundo cronicamente inviável. O Filho do Homem nos liberta de sermos completamente incapazes de executar os sonhos que temos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 em diante, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem quer lhe pedir emprestado. Depois desse texto ele fala do amor aos inimigos, mas para compreendê-lo e no contexto da liberdade é preciso voltar em 2 momentos da história. O primeiro momento é quando surgiu um homem chamado Hammurabi, do famoso Código de Hammurabi, um código de leis que inspirou todos os outros que foram movimentadores e revolucionários, aqueles que levantaram a legislação como uma forma de viver civilizadamente. Essa frase, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ela não quer dizer que há uma necessidade de vingança. O que Hammurabi estava querendo dizer é que a restituição a um crime tem que ser proporcional. Numa explicação assim simples, o olho por olho diz o seguinte: se foi o seu olho que foi atingido, não há necessidade, não pode uma civilização se manter funcional se você teve o olho atingido e cortar o braço da pessoa. Se lhe roubaram uma vaca, você não vai lá e mata o filho de uma pessoa. Portanto, tem que ter uma proporcionalidade do crime cometido à punição. Há uma proporcionalidade, uma equidade entre o que aconteceu com a vítima e a maneira como ela é restituída. Isso sim é olho por olho, dente por dente. Agora, note como Jesus vai pegar a lei e vai dizer para as pessoas algo que elas não estavam pensando. Jesus inverte completamente as suas suposições. Porque ele diz que se o Espírito Santo, na pessoa de Jesus, se a palavra de Jesus, se o movimento de transformar os nossos corações não acontecer de dentro para fora, a própria lei nos aprisiona. Por quê? Porque as pessoas estavam presas à restituição. Jesus falou assim: olha, você já ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso tem sido a razão da sua prisão, porque vocês não estão só legalmente presos a isso, você está preso à lei e não consegue pensar alguma coisa para além da regra. Ele está dizendo assim: vocês estão presos à emoção que foi colocada nisso. Por favor, não subestime isso que eu estou dizendo para você, porque isso é de extrema importância. Quando Jesus falou olho por olho, dente por dente, foi dito antigo, eu porém vos digo, ele está querendo dizer o seguinte: não existe salvação, não existe a possibilidade de melhora, não existe possibilidade de a graça e o perdão agir se nós colocarmos 2 mais 2.
Não existe essa equidade, porque para que alguém que esteja mal volte a ficar bem, alguém tem que fazer mais do que a sua obrigação. Portanto, a oração mais perigosa e mais desalinhada com Jesus que você pode fazer é: Jesus, eu desejo que o Senhor faça justiça pelo seu próprio conceito de justiça. Porque se você pensar em que Deus te faça justiça pelo que você entende de justiça, o que você pode esperar é que caia um raio do céu e te fulmine imediatamente. Se houvesse feito justiça para o filho pródigo, para a ovelha perdida, para a dracma ou para qualquer outro, não havia uma história de redenção. Quando Jesus sai do seu trono e veio para cá, ele está indo para além daquilo que a lei pode fazer. E ele continua, e agora eu tenho que sair desse ponto da história da antiguidade, onde há Hammurabi, para o Império Romano. Entenda nesse mundo romano o seguinte contexto. Os romanos dominavam muitos outros povos, mas na inteligência romana de relacionamento com esses povos, eles estavam oprimindo, mas havia um pêndulo em que havia uma amenização dessa própria opressão. Por exemplo, um romano tinha direitos que um cidadão não romano não tem. Um romano, ao chegar de viagem, andar pelas ruas do Império Romano, ele, se tivesse com algum tipo de bagagem, ele poderia obrigar um não romano a andar com ele. Mas ele não pode obrigar indefinidamente. Um não romano tem que carregar as suas coisas por apenas 1 milha. Mais do que isso, um romano não pode obrigar. A mesma coisa em relação à túnica. Se ele tivesse com frio ou necessitando de alguma roupa, ele pode tirar ou pedir a capa de alguém, mas não pode pedir a capa e a túnica. Ele não tinha esse direito. Jesus estava dizendo assim: você vai conversar com o romano e vai dizer assim: eu vou fazer só isso. Mas mesmo assim você não está dizendo que você é verdadeiramente livre. O ponto mais radical disso é quando nós estamos presos à nossa própria emoção ou à necessidade de fazer justiça dessa perspectiva. Preste atenção. Se alguém lhe ofender numa face, oferece a outra. Pense em você tomando um tapa no rosto. O que acontece quando alguém nos ofende na face? Não precisa necessariamente ou exclusivamente ser uma ofensa ou uma agressão física. O que Jesus está dizendo aqui é que quando nós somos ofendidos dessa forma, a nossa pulsão natural, carnal, é de que essa ofensa seja devolvida. É preciso fazer uma equidade. Me ofendeu? Vou ofender. Tomei um tapa no rosto? Vou dar outro. Portanto, há um governo dos hormônios, há um governo das convenções sociais, há um governo das convenções culturais, há um governo de qualquer coisa, menos o seu. Quando tudo o que você pensa e não consegue pensar em nenhuma outra coisa que não seja devolver a face, a prova é de que você não é livre e de que alguém está condicionando as suas ações. Jesus disse que quando o Filho do Homem nos liberta e o Espírito Santo governa o nosso coração, sempre damos a qualquer um, principalmente aos nossos inimigos e opressores, que nós temos uma liberdade que vem de dentro para fora e podemos pensar em outras alternativas. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte: uma pessoa que viveu e nasceu na carne, quando é ofendido, ele não tem outra escolha. Ele vai puxar a espada e vai agir. Agora você pode ofendê-lo numa outra face, mas pode escolher também permitir-lhe que oferecer a outra. Oferecer a outra face é a declaração máxima de alguém que não foi afetado e que permanece livre mesmo quando ele é agredido. O que aconteceu na prática com os seguidores de Jesus. Estevão estava sendo apedrejado e permaneceu livre. Paulo, Silas permaneceram livres na prisão, como todos aqueles que vivem em Jesus são verdadeiramente livres. Alguns anos atrás, a poetisa Maya Angelou escreveu um livro cujo só o título já é fantástico para a gente explicar o que Jesus está dizendo. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu, passando por uma livraria, olhei para esse título e falei: que livro fantástico, e comprei o livro só por causa disso. E uma argumentação que sustenta esse título na capa, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, é exatamente esse. Um pássaro colocado na gaiola é tirado daquilo que faz um pássaro viver. Ele não voa, ele não pode bater asas na gaiola, mas lá ele canta, ele pia. E a declaração que um pássaro está dizendo ali é: não posso voar e eu não nasci por uma gaiola, mas eu canto porque me recuso a deixar de ser pássaro. Jesus disse que a liberdade vinda dele é uma liberdade das convenções que fazem nos dar uma intenção de hombridade ou de integridade, mas ele diz que a integridade do Filho de Deus é feita pela sua relação com o Espírito. Eu creio sinceramente do fundo do coração que dizer ou apresentar um convite
chamando de a cura do pecado, é algo que nasceu no coração de Deus. Eu queria que você levasse isso muito a sério, porque se você é uma pessoa hoje que procura liberdade, que pensa em viver em um mundo 100% livre, onde você consiga ter o coração livre a despeito de todas as coisas que estão ao seu redor, você está alinhado com aquilo que Deus pensa. Esse estudo bíblico aqui, esse guia de estudos que a Novo Tempo preparou para você, ele está dizendo exatamente disso. E eu falo para o seu coração, se você não tem esse estudo, se você não faz parte da escola bíblica, não deixe passar nem um dia a mais sem fazer isso. Porque quando falamos de liberdade, precisamos de falar daquilo que mais radicalmente nos aprisiona. Portanto, cura do pecado e liberdade do pecado é exatamente a mesma coisa. Mas se você é livre do pecado, não há prisões para você. Se o pecado é vencido, tudo é vencido. Então fale com a gente, liga para a gente, manda uma mensagem e faça parte daqueles que hoje estão aprendendo a se libertar e serem pessoas libertadoras também. Efésios capítulo 3, verso 14 diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. A minha alegria ao ler esse texto, que me dá vontade de chegar no céu e correr para Jesus e abraçá-lo e sair de lá, correr para abraçar Paulo e falou: que legal, que bom, glória a Deus que você escreveu esse texto, é porque você não escreveu assim, para que você possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dos textos. Que bom que você não escreveu para que você possa compreender o comprimento, a largura, a altura, a profundidade da história. Que bom que você escreveu que não era para eu compreender profundamente qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus. Amigo, algo é muito grande, real e que é necessário para o seu coração hoje. Aquelas pessoas que hoje não estão compreendendo, assimilando, vivendo e aceitando o amor de Deus por elas, definitivamente não conseguem ser livres. Nós vivemos em um mundo caótico, doente e com uma opressão na mentalidade e na emoção das pessoas, porque elas passam todos os seus dias, de segunda a segunda, sem a compreensão do tamanho, da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus por elas. Só pessoas amadas conseguem ser livres. Quem não tem consciência do amor de Deus é seduzido por qualquer proposta que seja inferior ao amor de Deus. Quando Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, não foram suficientes para tirar dele a satisfação de saber que ele era amado do Pai, porque a declaração, esse é meu filho e eu tenho alegria nele, gerou nele uma consciência que é transmitida por nós na sua experiência ali, da altura, da profundidade e da largura e da plenitude do amor de Deus. As pessoas que hoje não conseguem dobrar os joelhos ou colocar a cabeça no travesseiro e ouvir Deus falando, eu te amo e te amo grandemente, não são livres. Hoje Deus quer te libertar, quer te fazer viver livre, mas mais do que isso, quer te fazer um libertador, não uma construção histórica de alguém barbudo, cabeludo e vestido de uma túnica para se parecer com Jesus, porque Deus quer que você se pareça com Jesus do jeito que você é, de calça jeans e camiseta, com suas cicatrizes e com seus defeitos, mas você passa a se parecer com Jesus não por causa da barba e do cabelo, mas pela consciência do amor, e esse amor que liberta, esse amor que excede todo entendimento.